não pode perder. Então, o programa Afro Paraná entra no ar, ao vivo e a cores, né, para você poder se inteirar e se integrar das informações de utilidade pública para você. Você, cidadão paranaense, você, cidadão da região sul do Brasil e o nosso território brasileiro. Então, entrando já no ar, hoje nós temos um convidado aqui para lá de especial, né, para falar um pouco sobre legendas partidárias. Né? Vamos estar recebendo aqui daqui a pouco o doutor Juliano, o novo presidente do diretório, né, aqui do partido Mobilize, né, que vem aí trazendo novidades, né, para o mundo político paranaense e também para você, cidadão, poder se ater sobre as propostas desse partido. Né, o ato democrático, o Estado democrático de direito, conhecer os partidos, aqueles que têm história, aqueles que têm, né, trabalho para a sociedade, pelo interesse público da política nacional brasileira, né, nós temos aqui a oportunidade de abrir o espaço para todos os partidos, aqueles que querem ou queiram vir discorrer sobre a ideologia estatutária do partido, para que ele veio, para que ele serve e os seus eleitos, mandatários, deputados, vereadores, prefeitos, governadores e senadores. Aí, nisso, nós temos aí a oportunidade de conhecer mais um pouquinho sobre a política brasileira, né? E, fora isso, eu queria destacar em primeira mão para você, cidadão que está ali nas imediações do Capão da Embuia, né? A nossa, tá chegando aqui, né, o doutor Juliano, presidente do partido Mobilize, que daqui a pouco vai entrar em ação, ele vai desenhar ali a trajetória dele, quem é ele na ordem do dia, e depois, né, nós vamos fazer aqui de frente com o pretinho mais gostoso do Brasil, aquele café preto, que você não fica sem ele todas as tardes. Né? Também gostaria de destacar aqui, né, o grande projeto do Tribunal Regional do Trabalho, né, sobre o comando, né, do nosso desembargador, doutor Carlos Henrique, que tem um projeto Casa do Saber ali no Capão da Embuia, com cursos de inglês, música, apoio pedagógico para as crianças e para os adolescentes, preparatório para o Enem, artes marciais, né, voltado meio tai chi, né, o Qigong, e também, né, outras atividades como informática básica, né, ajudando as pessoas a elaborar o currículo para o mercado de trabalho. Então, a Casa do Saber, né, que fica ali no Capão da Embuia, você soltou do terminal, você vai ver logo ali do lado, atravessou, né, você vai ver os prédios ali e o TRT 9, né, tem um espaço operacional para atender a comunidade, um espaço cidadão, né, que atende você e as imediações, né, ali entre o Capão da Embuia, né, ali Tarumã, né, Vilas Oficina, Cajuru, né, toda a comunidade ali. Então fica isso gratuitamente. Diga-se aqui de passagem, gratuito, um trabalho fantástico desenvolvido pelo idealizador, o nosso desembargador Carlos Henrique, nosso eterno tricolor das Laranjeiras, né? Fica aí essa saudação e para o cidadão também poder usufruir dessas benéficas, né, que também o Judiciário do Mundo do Trabalho e do TRT 9 disponibiliza para você que está aí na região. Seguindo adiante, agora sim, estamos aqui recebendo, né, o nosso doutor Juliano, que vai se apresentar, que assim, já chegando e já se apresenta, né, porque o público quer saber. Doutor Juliano, seja bem-vindo, o nosso presidente estadual do Mobilize, que hoje está vindo aqui, né, falar um pouco sobre essa nova diretoria estadual do Paraná, que marca, né, a política estadual do Paraná, né, e aqui, como eu falei no início, o programa é aberto para todos os partidos que quiserem vir dialogar e colocar para a população,
né, os seus ideais e o que pensamos numa política que seja de retorno para a sociedade. Doutor Juliano, já falei muito. Professor Alexandre, queria primeiro te agradecer o convite para participar do programa, obrigado. Essa oportunidade que é muito boa para a gente conseguir divulgar o partido. Assumimos o partido faz pouco tempo, 26 de janeiro. Olha só, 30 dias aí, 40 dias. É importante essa oportunidade aqui para a gente conseguir divulgar o partido. A eleição é no final do ano, mas para nós está muito próxima, porque dia 3 de abril é o último prazo de filiação partidária. Quem não estiver filiado até o dia 3 de abril perde parte da cidadania, porque ele pode votar, mas não pode mais ser votado. Olha Então, só. muito obrigado pelo convite aqui para a gente poder fazer essa divulgação. Boa, bacana. Então, você, cidadão que quer ser candidato, ainda dá tempo. Se você não se afiliou aí, dá tempo. Aquelas pessoas que têm, né, no seu plano de vida, querer ser candidato e querer fazer o bem para a sociedade. Exatamente. E o partido Mobiliza, é o partido da mobilização nacional, está de portas abertas. Queria, principalmente, professor Alexandre, aproveitar essa oportunidade para dizer isso. Estamos de portas abertas, podem me procurar, quem quiser se afiliar ao partido, se quiser se candidatar, inclusive, estamos montando nossa nominata com pessoas qualificadas, pessoas competentes e honestas. É isso que a gente quer trazer, pessoas que não Isso é muito bom. pessoas de fora da política para participar da política. Quanto mais pessoas participando, melhor. Olha só, então você, cidadão que tem um trabalho social ou tem uma pretensão, né, política, né, que queira se afiliar, né, e doutor Juliano, presidente, e se a pessoa quiser, ele tem que entrar no site do Mobilize ou tem uma central, um plantão telefônico para o poder, aquele cidadão que se despertar, não seja aqui em Curitiba ou no estado do Paraná, né, que a jurisdição permite, né, aí do Mobilize atuar, né, para o pleito eleitoral, ele procura, entra no site ou tem um telefone específico? No site do Diretório Nacional, da Executiva Nacional, nós temos lá uma página que é só do Paraná. Lá tem as nossas formas de contato. Mas, se quiser facilitar, nós criamos recentemente o Instagram do Mobiliza Paraná, é @mobilizapr. Perfeito. Então é fácil também nos localizar por ali. Aproveita, já segue para acompanhar as novidades do partido. Não, isso é muito bom. Então você, cidadão que está nos acompanhando nessa tarde para todo o Paranazão e também, né, outras regiões que queiram se afiliar, tem aí a oportunidade até para conhecer um pouco o partido, ver, né, ali a linha estatutária, né, poder conhecer, né, quem quer qualidade tem que também fazer a força de ler, né? Se não ler, aí você assina qualquer coisa e dá no que dá, que nós estamos vendo aí, né? E é importante, né, esse exercício da cidadania, principalmente quando estamos num ano atípico, né, de eleições para governador, eleições para deputado estadual, federal, senadores da República, né? Temos uma disputa aqui no estado que vai ser, né, talvez emblemática, né, com um certo favoritismo aí do Sérgio Moro, né, que, né, querendo ou não, é uma personalidade política do estado do Paraná que hoje se tornou, não pela sua carreira judiciária, enfim, programas de Lava Jato, enfim, mas é o candidato que se apresenta com uma certa vantagem pela postura que é, né? Então, mesmo o governo federal, né, tem sido, que foi, né, condenado, mas depois cumpriu, conseguiu provar que boa parte, né, do processo estava irregular. Não vou entrar aqui no mérito, mas assim, quem sabe é o STF. Eu só sou um simples cidadão retransmitindo, mas colocando também, né, que é um candidato forte. Não tenha dúvida, né, eu acho que o atual governo vai ter que fazer muita força se quiser, né, aí chegar no segundo turno. Olha como é que eu estou falando, hein?
pelo que eu pergunto aí na cidade, eu ando bastante, sabe, doutor? Ando esse centrão todo aí para cima e para baixo, porque a gente tem um programa de jovem aprendiz, então tem que bater lá nas empresas, e aí pode receber nossa proposta, né? E lógico, né? Entre uma conversa ou outra. Eu sou aquele pesquisador boca a boca, né? Que bate ali, você vai conversando com as pessoas e de cada 10, né? 6, eu poderia falar até 7, né? Estão bem favorável ao Sérgio Moro. Mas calma ainda, professor Alexandre, porque quem sabe Mobiliza lança um candidato também. Olha aí, ó. Temos tempo ainda. Vai que vem uma revolução no estado do Paraná e o Mobilize pode aí virar a chave e ir. Quantos habitantes tem no estado do Paraná? Hoje 11.750.000 com 4 milhões de afrodescendentes. Então, será que não tem um ouvinte agora da rádio que teria condições, capacidade para concorrer? Nos procure. Aí, ó. Ainda estamos com essa... Tem espaço lá para se candidatar a governador do estado? Sim, temos vaga para nossas nominadas, né? São 54 candidatos a deputado estadual. Perfeito. 31 candidatos a deputado federal. Podemos lançar 2 senadores e o governador e vice. Olha só, atenção ouvinte. O presidente Juliano está aqui dando um mapa daqueles que têm pretensão política de fazer política para o estado do Paraná, para a benfeitoria e o impacto na sociedade. Há a oportunidade. 54 vagas para candidatos deputados estaduais e 31 para federais. E ainda mais 2 vagas de senador. Então, quem se preparou, quem tem a pretensão, quem tem o planejamento, a organização, o controle para a execução do seu projeto, estamos falando de administração, hein? Porque tem que ter administração no meio, senão o cara se arrebenta no meio do caminho e depois a conta chega. Ela não espera, ela chega. Não basta Então, ser honesto, né? Tem que para a gente poder, na convenção, decidir pela candidatura da pessoa. Sim. Não basta estar afiliado. Entre julho e agosto, nós temos que fazer a convenção do partido para definir as nominadas. Então, por isso que é importante esse momento e essa oportunidade aqui para a gente divulgar. Olha, tem que se filiar até dia 3 de abril. 3 de abril, Depois esse é o prazo. A pressa agora é para filiação. Depois que está afiliado, a gente vê como é que faz, como não faz, se é possível, se não é, se a candidatura para estadual, federal. O importante agora é estar afiliado para a gente poder participar do debate. Então, como eu disse, Sim. perde a parte da cidadania já. A pessoa pode votar, mas não pode mais ser votada. Sim, a oportunidade bate à sua porta. Vocês que estão nos acompanhando ao vivo e a cores em todas as plataformas digitais, né, aqui pelo a Rádio Paraná Oficial e também no TikTok, no Instagram, Kawaii, né, o Facebook, YouTube. Tem uma rede de plataforma aqui gigante, né, que essas informações têm que chegar até você e às vezes a gente não tem, muita gente, doutor Juliano, não tem esse entendimento, né, dessas pretensões políticas e como funciona, né, para poder se candidatar, lançar o seu nome, para depois pleitear junto à convenção do partido e, quem sabe, né, dentro da sua organização, do seu planejamento estratégico, de difundir sua campanha e, quem sabe, ter o sucesso, né, de ser eleito e, mais do que isso, participar do maior ato democrático desse país, que é as eleições, né, aí presidenciais, que, graças a Deus, não caímos, né, na ditadura que poderia ser imposta, mas o STF teve muita coragem. Xandão, eu sou seu fã. Eu gosto, eu posso me manifestar porque, né, o STF se posicionou, né, e o senhor que é da área, o operador do direito, né, eu acho que as cláusulas, né, constitucionais ali falaram mais alto. Então, acho que pela primeira vez, olha que eu estou aí já com 53 anos, né, e quando a Constituição, em 1988, né, ela entrou em vigor, acho que eu tinha 14 ou 15 anos, né, parecia ser uma revolução, né, democrática, constitucional, mas eu acompanhava muito a Voz do Brasil, já desde criança ali, com 7, 8 anos, 10 anos,
O maior programa que nós tínhamos era escutar a Voz do Brasil. Aí depois essas novelas entraram aí da Globo, né? Lógico, era o único canal que mandava e desmandava. E também tinha aquela, depois entrou aquelas novelas mexicanas que passava lá no SBT, que nunca acabava, né? Então assim, a gente não tinha muita opção. E quem tinha opção, um pouquinho de sensibilidade, né, escutava a Voz do Brasil. Então eu sempre incorporei isso, né? E esse exercício, muita gente esquece dos seus direitos enquanto cidadão, porque infelizmente, né, lógico, você tem um sistema digital hoje, essa poluição digital aqui que nós temos, mas a Voz do Brasil é bem interessante. Fica aí a dica. Aí também acabaram, né? Porque era aquele horário engessado, era de 7 às 8, aí depois passou de 8 às 9, e agora acho que cada rádio escolhe ali o horário que quer passar a Voz do Brasil, que é um dos mecanismos também para você, cidadão, que tem os seus deputados eleitos, que estão lá em Brasília trabalhando por você, e também os senadores da República, né, possa acompanhar. Né, e Professor Alexandre, acho importante acompanhar, mas o mais importante é participar. participar, né? Então, eu acho importante a pessoa se filiar, participar dos debates aqui na sua cidade, no seu estado, se envolver, para não deixar, não ficar só lendo notícia, fazer notícia também. Sim, fazer. Fazer a mudança, participar, por isso que é interessante esse nome do partido, que é o Mobiliza. A gente está tentando mobilizar as pessoas para virem para a política, aí sim elas participam. Senão ela fica só sofrendo o efeito daquelas pessoas que fazem política e ficam lá vomitando normas e a gente tem que cumprir. E às vezes elas são feitas de uma forma que não dá para voltar atrás. Então, não dá, e as pessoas que fazem, às vezes, a intenção é muito bonita, mas o efeito dela é terrível. Então, tudo isso tem que ser pensado. Quanto mais a gente participar e discutir, participar desse debate, é melhor. Por isso que a gente quer abrir isso, chamar as pessoas para participarem, entrarem para o Mobiliza, se candidatarem, tá? Nos procurem, não tem problema, a gente explica cada item, não precisa ter experiência, conhecimento, a gente mostra como é que funciona. A gente quer as pessoas que não estão na política, que entrem na política e participem. Bom, hein? O Partido Mobiliza, até explicar a origem dele, ele teve essa origem inspirada na Inconfidência Mineira. Então, olha só. Com esses ideais, por isso que a bandeira, inclusive, é aquele triângulo vermelho da Inconfidência, né? Então, inspirado nessa parte de soberania, liberdade, igualdade. Olha só. Os objetivos do partido são esses, sabe? Desenvolver o Brasil para que ele se torne mais independente, né? Desde aquela época. Você veja, Tiradentes já liderou isso por conta daquela cobrança excessiva de impostos. Então, sim. Estava lá na frente, já naquela época, né? Lutando contra o colonialismo. O homem estava um século, não, 2 séculos na frente, se a gente considerar os dias de hoje. Imagine hoje, o que ele acharia dos impostos hoje que estão aumentando agora, né? A reforma tributária que era para facilitar, vai dificultar. Essa reforma tributária, afinal, daqui a 5 anos, o que fica bom, o que fica ruim? Na sua visão jurídica, doutor? Eu acho tudo ruim, né? A gente vai ter era para facilitar, mas acaba dificultando muito também, né? Porque tudo vai ter que ser controlado, a gente vai conseguir pelo o IVA dual. Certo. As empresas, todo mundo vai querer se acreditar, então gerou um controle muito maior com a questão das notas fiscais. Sim. Eu estava conversando com o seu Antônio, lá de Três Córregos, em Campo Largo. Sim. Seu Antônio, da ponte ali, depois da ponte, né? O que mora depois da ponte? Lá em Três Córregos. Não, lá em cima, desculpa, lá em cima, depois da escola. Seu Antônio Constante, olha, se alguém ouvindo que conhece o seu Antônio Constante, ele trabalha fazendo carvão. Olha só. Sacado de churrasco. Ele estava preocupado me perguntando como é que é agora, tem que ter nota fiscal de lenha, tem que ter nota fiscal de... Então assim, você veja, o governo burocratiza o trabalho das pessoas, né? A pessoa lida lá com uma coisa, né? Com forno de carvão, com lenha, cortando árvore e tudo, ele vai ter que lidar com essa burocracia de nota para cá, nota para lá, tentar gerar crédito com o que ele compra para tentar pagar menos imposto. Então assim, é o problema do Brasil ter uma base de cobrança de impostos sobre o consumo. E o que
faz isso, a cobrança de imposto sobre o consumo. Tudo que você compra, você está pagando imposto. Verdade. Então, o trabalhador que recebe um salário, que já é tributado lá, a empresa Sim. já pagou 20%, Sim. GTS, já pagou isso, já pagou aquilo, e o trabalhador pega aquele dinheiro dele e faz o que com aquele dinheiro dele? Ele gasta tudo, né? Porque não sobra, né? Não sobra. Seguinte, né? Eu torço para que sobra, mas normalmente não sobra. E tudo que ele comprou teve imposto. Então, se você tirar o imposto de tudo que ele comprou, ele recebeu menos ainda. O que sobra ali, né? Então, assim, se não fosse o imposto com base no consumo, sobraria muito mais. Essa fatia grande que ele pagou de imposto, né, sobraria para ele. Quem recebe um pouco mais e não gasta tudo com o consumo, acaba investindo esse valor e não pagou no consumo, né? Então, aquele dinheiro... Ele consegue capitalizar? Capitaliza. Então, assim, esse imposto sobre o consumo penaliza a população mais pobre. Sim, eu não tenho dúvida. Então, assim, uma reforma bem pensada tinha que ser uma reforma que fosse fácil de controlar, que evitasse a evasão, né? Que as pessoas deixassem de pagar, porque assim, se todo mundo pagar, fica mais leve para todo mundo, mas o que acontece é que quem não paga acaba prejudicando ali os demais. Então, a gente vê quantas empresas enormes, os grandes devedores e tudo mais, não conseguem cobrar nunca, né? Então, é uma tentativa agora nessa reforma ali com, eles chamam de split payment, eles estão tentando fazer com que quando você paga alguma coisa, o dinheiro, uma parte vai para você, uma parte já vai para o governo. Sim, na hora. Já morde na hora ali. Na hora. Tipo um CPMF, ele já dá uma mordida na hora. Você lembra do CPMF? Então, não tinha escapatória, hein? Não tinha, mas você acha que se tivesse só o CPMF seria maravilhoso? Já resolvia. Sim, porque ó, movimentou, daí o cara movimentou lá bilhões, CPMF. Aí o cara movimentou um pouquinho, CPMF, mas sobrou um pouquinho. Seria até justo, né? Mas se fosse só o CPMF, agora não o CPMF mais todo o resto que já tem. Então, enfim, é uma discussão longa aí. Longa. Que vai demandar tempo? Vai demandar e tem que cair na mão dos nossos candidatos aí. Sim. Venha com boas ideias. Aí, ó. Venha debater como é que a gente faz para o pessoal pagar menos imposto, ter melhores serviços. O pessoal da contabilidade, os economistas aí e entendidos da administração, né, podem, né, aí, né, dar inclinação para o Mobilize, né, até para ajudar a pensar, né, nessas reformas tributárias aí, lógico, né? Esse sistema de controle, eu acho que ele ficou muito bem definido com o Pix, né? As pessoas acham, né, mas o Pix talvez seja uma das maiores ferramentas de controle que o governo federal tem hoje. Então, por um lado, também é bom porque você tem que ter o controle do que está se gastando, do que está se movimentando, para a gente não ter esse caso do Banco Master, que é uma vergonha nacional. E é uma vergonha nacional que, né, pedimos o STF aí que, né, realmente tome as providências, porque ficou feio, né, usurpado dinheiro público, né, e tem muita gente envolvida, hein? Vai sobrar, a conta vai chegar aí, hein? Não adianta que agora, graças a Deus, né, abriram o CPMI, mas enfim, acho que o papel decisivo é do STF para que não perca esse de vista, né, e isso é um rombo nos cofres públicos e de maneira enganosa e usando a estrutura máquina governamental. E sabe quem está pagando agora esse rombo do banco? Quem, doutor? Estou ouvindo agora a notícia, professor Alexandre, que o BRB, Banco de Brasília, Sim. está com sérios prejuízos por conta de investimentos no Banco Master. E quem vai pagar esse rombo? O governo federal. E de quem é o dinheiro do governo federal? Da população. O dinheiro então, da população. Quem vai acabar pagando por esse rombo aí de uma entidade privada é a população. Mas, doutor, esses casos de colarinho branco, poderíamos classificar assim? O homem foi preso e um dos ministros deu o alvará de soltura porque ele não representava a perigosidade. O cara dá um rombo de bilhões e ele não representa a perigosidade? Só o cara que tira a vida? Mas esse cara tirou quantas unidades de saúde, quantas creches, mães... Quanta merenda?
merenda. Quer dizer que esse não representa perigosidade? Meter a mão no dinheiro público é o pior de tudo. É o pior de tudo, porque é o dinheiro suado do pagamento de impostos, que deveria ser bem aplicado. Então, por isso que é importante. Eu não sei quem que é pior. Se é o político corrupto ou incompetente. Os dois são terríveis, porque a gente sabe que o Brasil tem uma carga tributária monstruosa, cobra muito. Entrega pouco? E gasta mal, que tanto que a gente tem que continuar pagando mais e mais e mais, porque continua gastando mal. E o corrupto lá desvia dinheiro, que eu não sei se é tanto quanto a incompetência, mas desvia e ele desmoraliza a política de forma que a pessoa não quer entrar na política, porque ela diz, não, lá só tem gente suja, eu não vou me meter naquela sujeira. É verdade. Tinha um amigo meu mineiro que falava assim, não, você sabe que dá para entrar na política, você põe, é como se estivesse entrando no chiqueiro, você põe a bota bem alta, entra e tal, e depois você sai desse, aqui não. Exatamente. Aqui não. Vai, tá, mas você tem que sair limpinho, né? Você tem que se cuidar. Sim. Então, assim, a gente tem que fazer isso. As pessoas não podem ter esse medo da política, tem que entrar para mudar, para fazer melhorar, porque a pessoa que está sentindo isso na pele tem que entrar na política, participar, para fazer mudar. Bom, então fica a dica aí, pessoal. Ó, vários convites, né? E é um momento importante, né? Democrático, que o Mobilize vem colocar para todo e qualquer cidadão paranaense que queira aí, né, se lançar, né, e poder fazer a diferença. Essas coisas que nós estamos, né, debatendo aqui, conversando, né, traz uma reflexão, né, porque a ineficiência em alguns setores e para alguns candidatos também, gente, por favor, analise os candidatos, né, os partidos, né, tem que fazer. Se você não investir esse tempo, vai padecer lá na frente. Se você não pagar agora, quem vai pagar vai ser seu filho, vai ser seu neto. E essa conta vai longe. A gente tem que fugir um pouco, né, professor Alexandre, dessa polarização que eu chamo de uma polarização afetiva. Que se um lado pode fazer o que for mais absurdo do mundo, não, mas eu amo ele está certo. E vice-versa. Tem que fugir disso, porque senão a gente não discute ideias, não discute propostas e não racionaliza. Tem que parar de votar na emoção e votar com base na razão. Na razão. Quem é o melhor candidato que vai trazer melhores soluções, vai melhorar a vida do maior número de pessoas possível, o mais rápido possível. Isso aqui tem que ser pesado, né? Bem coletivo. Quem são as pessoas que vão trazer melhoras nas áreas que realmente interessam ali e que o Estado tinha que estar mais presente? Saúde, educação, segurança, infraestrutura. Eu dei o exemplo de São Antônio lá, é uma região ainda que tem estrada de chão. Estrada de chão. Não chega o desenvolvimento lá. Desenvolvimento humano passa longe lá. O cara do caminhão não quer ir para lá porque vai quebrar o caminhão. Sim. Então simplesmente não desenvolve. E a estrada tá boa lá? A estrada do Cerne tá boa lá? Então, agora está previsto que vão asfaltar até o rio ali, o Assungui. Ah, é? Tá avançando. Pô, essa história tem uma placa lá faz décadas. Lá. Eu me lembro que eu dava aula ali em Batês, ali no Otalípio. Né? Não, o asfalto vai chegar, não. Chegou até aquela primeira ponte, né? Isso. Que começa, né, a caminhada. Aí, então vai até o quilômetro, se eu não estiver enganado, ali o quilômetro 15 ou 20. E o movimento PR-090 tá lá até hoje. Sim, tá lá. Para soltar aquilo. Você vê a PR-090 que ligava, né? O Paraná inteiro de um lado. Sim. E depois acabou ficando do jeito que tá, abandonada, né? Mas é uma PR, né? Sim, é uma PR. Uma PR. Não, é pior que ali você sai pra tudo quanto é lugar. Né? Então, eu ia lá muito pro Quilombo, Palmital dos Pretos. Então, assim, conheço aquele caminho lá de olho fechado, né? Desde 2006. Né? Vai fazer quase 2 anos que eu não vou lá na comunidade quilombola. Né? A gente foi fazendo expansão para as terras indígenas, na casa do futebol do Atlético Paranaense. Né, o primeiro clube no Brasil que implementa uma política, né, para as comunidades tradicionais, quilombolas e também indígenas, lógico. Hoje, a maior presença nossa enquanto Instituto
é nas comunidades indígenas. Inclusive, eu recebi as fotos ontem aqui e sábado tivemos lá, doutor. Uma coisa linda de ver. Nós marcamos 2 horas, 1 hora da tarde, e os atletas no campo esperando. Então, assim, é um deslocamento de quase 300 quilômetros, né? Nós fomos com uma equipe para fazer um trabalho, uma clínica, né, de futebol, né, das escolas Atlético para meninas e meninos e pré-adolescentes e crianças, né? Um total ali de quase 100 alunos participando. Então foi a tarde toda e lá demora escurecer mais, saímos de lá já quase 7 horas da noite e o tempo claro e o couro comendo, né? Então, assim, mas é gratificante porque é uma ação social voltada ao esporte junto para essas comunidades. E lógico, quando a gente pensa, né, olhando todo esse campo, né, de participação, né, de inclusão social, fica aí uma atenção, né, para chamar a atenção do partido Mobilize, né, para olhar essas comunidades tradicionais dentro do seu bojo estatutário e também com seus pré-candidatos, né, que vão participar da legenda e seus integrantes, que tenham sensibilidade para olhar essas políticas de ações afirmativas. Para aqueles que estão no interior, né, famílias agricultoras, como esse senhor, o seu Antônio, como as comunidades quilombolas e indígenas e ribeirinho, pescadores também, que a gente teve lá em Guaraqueçaba também. Não é fácil aquela PR que tem lá, acho que é 4 alguma coisa, que também não é fácil. O pessoal de Guaraqueçaba luta, que são 73 quilômetros, né, ali de Antonina. Tem ônibus que vai para lá, eu não sei como é que Não, ele vai, mas não volta, né? E quando vai, pô, a passagem caríssima, né? O morador que mora um pouquinho mais afastado do centro de Guaraqueçaba, principalmente lá das comunidades quilombolas, eu me lembro que eu tive lá foi na época da pandemia já, ou antes, alguma coisa assim. Porra, era R$ 15, cara. Pra você sair, lógico, dava um trecho de 18 ou 23 quilômetros, né? Então, assim, quer dizer, o cara pagava R$ 15 para ir, 15 para voltar. Mas nós estamos falando de cidadãos agricultores que vivem, alguns aposentados, né? E outros, lógico, mas ainda bem que eles tiveram uma iniciativa, né, na produção de banana, outros alimentos que dá escoamento, mas é uma passagem cara, né, para um serviço de utilidade pública, que seria o transporte de ônibus para lá e para cá, né, que teria que ser revisto. Olha, o que eu sugiro melhor do que isso, porque seria pessoas que representam essas comunidades se unirem, talvez escolher um representante para fortalecer todos os grupos, né, que conheça essas realidades e que possa participar. O partido está aberto para uma candidatura dessas. Inclusive, nós temos o Paulo Santana, que fica ali em Pontal do Paraná, que pode ser um bom contato para quem quiser conversar com ele pessoalmente, está à disposição. Sim. Ali no litoral paranaense, para conversar, para a gente discutir e debater uma candidatura que seja viável, de alguém, para a gente tentar eleger alguém que represente todo o pessoal ali do litoral, das comunidades, enfim. É o momento, ou pelo menos propiciar o debate de ideias. Perfeito. Né? Eu digo, às vezes, por exemplo, uma candidatura ao governo de um partido, vamos dizer, você falou do Sérgio Moro, mas quem que vai debater com ele? Tem que ter mais gente. Tem que ter mais gente. Eu gosto muito quando tem debate, quando tem oposição, porque o sujeito tem que rebolar, tem que trabalhar para chegar lá. Vai. Assim, peraí, vamos ver o que você quer fazer, como é que é, se você falar besteira aí, a gente... Não, e as mídias estão aí, né? E assim, mas eu acho que é um momento muito importante, né? E colocar isso para a população, de forma transparente, tranquila, né? Não estamos fazendo aqui nenhum apelo, né? E é importante que o cidadão paranaense tenha esse conhecimento, né? Para poder aí avaliar bem, né? Pensar quem tem pretensões, poder, né? Se comunicar,
né, com partido. Então, assim, esse é um momento trivial, doutor Juliano. Vejo assim, quando a gente começa a analisar os últimos 3 governos que passaram nesse estado, né? Ali o Requião, estadista, né, por natureza, né, assim alguns, né, comentaristas políticos, né, desenham ele com esse perfil, né? Depois viemos, né, com o Beto Richa, né, o prefeito mais bem avaliado no Brasil, né, que depois, né, veio ser governador do estado. E um dos caras também que eu posso elogiar aqui com tranquilidade. Talvez foi o governador que mais fez obra nesse estado do Paraná. Isso, né, obras não mentem. Só olhar quem vai para o interior, né? Então, muita coisa foi feita pelo ex-governador Beto Richa, atual, né, deputado federal, né, que também a gente não pode deixar de enaltecer. E o governo Ratinho Júnior parecia, né, o primeiro mandato bem entusiasta, mas que esse segundo mandato parece que as luzes foram se apagando. Me deu essa sensação, né? E fez algumas coisas estratégicas importantes, né? Como aquela ponte lá em Guaratuba, né? Já ia falar Guaraqueçaba. Em Guaratuba, né? Algumas ações, trouxe muitas empresas também, não pode deixar de enaltecer, né, que teve essa expertise, e agora gera expectativa para o próximo governo e para os paranaenses pensarem quem vai assumir a cadeira do Estado a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Então, fica aí. Debate aberto, né? Debate aberto aí. A gente não sabe quem serão os candidatos ainda, né? Não tem nada definido ainda. Sim, sim. Quem sabe será alguém também do Mobiliza. Sim. Eu não estou girando nesse. A nesse. gente pode lançar algum candidato, a gente pode fazer uma coligação, né? Apoiar algum. Tem essa possibilidade. Mas o que a gente não abre mão é disso. Candidatos competentes e honestos. Sim. Tá? E quanto mais melhor. A gente quer abrir o Paraná inteiro aí. Eu estou em contato diariamente com pessoas de todo o Paraná para a gente conseguir capilarizar o máximo possível o partido para a gente ter diretórios nos 399 municípios. Então a gente está preparando já, através dessa eleição, o que vai acontecer em 2028. A pessoa se candidata lá em Pinhão e já monta o diretório já pensando em 2022. Se candidata já pensando em 2028. Então tem trabalho aí. Vocês estão trabalhando 24 horas, então, para fazer esse... 26 de janeiro até, vamos classificar aí até 1º de abril. É um trabalho 24 horas aí, ligado. De hora em hora. Reunião, conversando. Hoje fiz uma reunião com 3 colegas advogados que estão ao mesmo tempo. O assunto é o mesmo, conversei com os 3 ao mesmo tempo, já ficou tranquilo, porque a dúvida de um era do outro, então foi bem tranquilo, sabe? E como eu conheço muito advogado, eu sei que as pessoas são competentes, a gente é para legislar, o sujeito entende de leis, né? É competente, eu já conheço. Eu acho que vai ser a chapa mais forte juridicamente do planeta. Porque se a gente ganhar no voto, a gente ganha na caneta. De tanto advogado que vai ter na chapa. Um esquadrão de advogados, né, afiliados no Mobilize. Ia ser bom. Mas praticamente a OAB vai se transferir para lá. Então, o time fica reforçado. São quantos mil profissionais na OAB hoje trabalhando, doutor Juliano? Afiliados, né? Vamos dizer, com a ordem em dia. Não sei. Não tenho acesso a essa informação, não tenho ideia. Mas a OAB já está no número 3 dígitos? 130 e pouco já. 130 mil? Não, mas aí o pessoal com poucos dígitos já não está mais entre nós, infelizmente. Então, eu não sei o número certinho como é que está. Não, perfeito. Mas fica aí para os nossos ouvintes saber que o partido tem uma base jurídica bem interessante, né? Então, né, partindo desse princípio também, né, para quem, né, queira buscar aí, eu diria, poderíamos até usar uma teoria lá, né, a teoria dos 5 Cs, né? Comprometimento, né, caráter, né, compromisso, também carisma, né, e capacidade técnica. Se não tiver esses 5 elementos,
qualquer partido, qualquer segmento empresarial, ou até dentro da própria administração pública, não vai. Se um deles falhar, né, aí, né, conturba todo o andamento, né, para o sucesso da instituição e para o sucesso, né, daqueles que se apresentam como tal. Né? Então, acho que vale a pena, né, aí entrar lá no site, olhar e quem sabe quem você quer se candidatar, tem vaga para duas vagas para senador. Duas para senador e uma para governador e um vice. E o vice. Então aí, para as pessoas que têm um projeto de vida audacioso, é audacioso. É um cara que quer fazer diferença na sociedade. Não vejo nem projeto audacioso. É o cara que quer fazer diferença. Se apresenta, se tem a capacidade técnica, o comprometimento. Uma candidatura viável, né, professor? Sim. Nesses casos do governador, do senador, é claro que a gente não vai ficar brincando com candidaturas. Sim. Né? Para esses cargos majoritários, a gente precisa de gente que tenha uma candidatura viável. Como é que é uma candidatura viável? A pessoa, pelo menos, já tem que ser uma pessoa bem conhecida. Sim. Na política, metade do trabalho é você se tornar conhecido. E depois você conseguir o voto das pessoas. Então, a parte, metade é você se tornar conhecido. Então, se a pessoa é conhecida e tem uma boa reputação, né? E ela tem condições de captar valores para apoiar a sua candidatura, doação de pessoas que vão apoiar esse projeto. Sim. Não é apoiar você como candidato, Sim. é apoiar o seu projeto como futuro governador, futuro senador. Essas campanhas majoritárias, elas demandam que a pessoa já tenha uma certa condição. Uma pessoa pública. Uma pessoa conhecida. Pública tem que ser uma pessoa conhecida na sua atividade, qualquer que seja. Perfeito. Dela, uma pessoa que já seja conhecida no seu ramo de atividade, né? E que ela tenha condições, por conta disso, desse reconhecimento, de captar recursos para fazer a sua campanha. Porque uma campanha majoritária sem dinheiro, ela está fadada a não dar certo. Não dá certo, né? sim, então, sim. Minimamente tem que ter isso para poder uma candidatura majoritária, que são a de governo e de senador. As outras já é diferente. Para deputado estadual e federal, o partido colabora com os custos básicos ali para a candidatura. Sim. Então, no mais, a pessoa consegue sim fazer uma campanha baseada no que ela já tem de conhecidos, de famílias no Paraná inteiro, através de redes sociais e só ela vai embora. Daí cada um gera, né, a sua capacidade conforme pode. E eu digo isso eu queria não desanimar quem queira participar, porque você tem que começar devagarzinho. Se você não começar logo, na próxima é que você vai começar. Então, se a pessoa pensa em ser vereador em 2028, ela que comece já, se candidatando a deputado. Porque se ela não ganha, ela já fica conhecida pelo menos. Aquele metade do caminho que eu comentei, pronto, já resolveu. Já vai. Então, vamos dizer que o candidato lá, que eu falei de Pinhão, ele sai candidato agora, faz uma boa votação, é bacana que ele vai pegar o mapa daí, né? Depois da eleição, ele vai ver quantos votos ele fez em cada cidade. Em cada cidade, ó. Aparentado aqui em Irati, ó, me deu 100 votos. Opa! Né? Assim, então ele faz esse mapa, e daí ele vê, pô, na minha cidade de Pinhão, quantos votos eu fiz? Opa, fiz 1000 votos. Isso aqui já me credencia a ser candidato a vereador. Sim. Pô, eu fiz 3.000 votos. Opa, já dá pra pensar em prefeitura. Prefeito já. Ou faz uma coligação ali para ser vice. Então, assim, se envolver na política. E cada passo desse que você dá, você começa a poder opinar mais na sua cidade, né, na sua região, e poder mudar a realidade da população que vive ali. Então, fica aí mais uma dica. O presidente estadual, o Dr. Juliano, que hoje veio aqui discorrer, falar um pouco, né, aí do Partido Mobilize e dando oportunidade para futuros candidatos, né, em todo o Paraná, e também você, cidadão, que tem um projeto político e queira se lançar, né, esse ano, que é um ano eleitoral, né, tá aí a oportunidade. Candidatos, temos vagas, né, lógico, isso vai passar na convenção, só me corrija, doutor. A convenção partidária, aqueles que vão se candidatar
a deputados estaduais, a deputados federais e também a senadores federais, 2 vagas que concorrem, né? Isso, 2 para senadores. E o governador e o vice. Fica aí a oportunidade. Doutor, enquanto o senhor toma uma água, deixa eu só transmitir aqui mais uma informação do Conselho Estadual, né, da Promoção da Igualdade Racial do Paraná, no qual eu ainda sou vice-presidente há 5 anos. E quando é para acontecer a eleição, aí nós vamos pedir o amparo jurídico aqui, aproveitar que eu estou de frente de um operador do direito, para questões de legalidade, né? Foi lançadas as eleições, né? E as eleições, o conselho, quando fica sem credibilidade, talvez não pelos seus conselheiros, mas pela política aonde ele está vinculado, que um conselho não faz política sem dinheiro. Nós saímos de 2 milhões de reais de um orçamento, no fundo, para menos de 90 mil reais. Você não faz política de Estado com 90 mil reais. É uma piada de mau gosto. Então, abriram o processo eleitoral, se eu não me engano, não sei se foi no dia 9 e fechava no dia 20, fechava no dia 13, não, dia 16. E, para nossa surpresa, só tinha 3, segundo informações, só tinha 3 entidades inscritas. Você está falando de um conselho estadual. Prorrogaram o prazo até o dia 23. Aí parece que chegou a 14. Também, como são 14 entidades que têm que ocupar o conselho, então, se houvesse eleições, todos seriam eleitos. Beleza. E prorrogaram pela 2ª vez novamente. Mas até aí tudo bem. Mas o que me chama a atenção é o formato de participação. Por exemplo, a minha entidade, ela se candidatou, ela tem que obedecer todo um quesito lá no edital. Ata, diretoria, cartão CNPJ não quer dizer nada, tem que ser certidões negativas, saber se a entidade está em dia com a Receita Federal, com a Receita, ou diria a Receita Municipal, não, mas o alvará municipal e também a Receita Estadual. Esses são os pré-requisitos e comprovar nos últimos 2 anos as atividades que essa entidade desenvolve para ocupar a cadeira no conselho. Tem que ter trabalho para poder se habilitar. Até aí tudo bem. E tem uma segunda modalidade que as entidades podem se candidatar só para votar. Eu acho isso um pouco estranho. Quem está na chuva é para se molhar, pô. Quem está no sol é para se queimar. Porque a entidade que se predispõe a se candidatar, como o senhor mesmo disse, você tem um prazo para se candidatar, votar e ser votado. Foi o que eu fiz. Então, como o mandato ele é da sociedade civil agora, nesse triênio, que colocaram lá também errado, botaram biênio, mas na lei estadual que o governador Ratinho Júnior, no decreto mudando a lei do Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial, fala que o mandato é 3 anos. E colocaram lá na comissão 2 anos. Então, assim, eu não sei, acho que tá o Ministério Público, acho que está a OAB, acho que está a Defensoria Pública, está todo mundo, mas ninguém consegue decifrar a lei que está escrita. Não sei. E mais tendencioso é as entidades que não têm compromisso, só vão se candidatar para votar. Me dá a sensação, ou em tese, usando a linguagem jurídica, que existe um cartel, uma coisa direcionada. Não existe esse processo. Ou você entra para se candidatar a ser votado e ser votado, passar no crivo da documentação para ser habilitado ao conselho. E aí, depois que você é habilitado ao conselho, você vai ter uma eleição, né, das 14 mais bem colocadas, vão se reunir entre elas
para escolher quem vai ser o presidente, quem vai compor a mesa diretora. Esse é o processo. Transparente, publicidade, legalidade, impessoalidade, a eficiência pública a serviço do cidadão. Mas eu não estou vendo isso, né, com bons olhos, porque quando você coloca uma regra para entidades, principalmente porque quando você pede só a ata da diretoria para saber se está em dia, pô, isso é supérfluo. Ah, não, mas tem que comprovar que teve 2 anos de atividade. Muito supérfluo. Quero saber com as tributações. Eu tiro pela minha entidade, eu tenho que pagar aqui tributos, CLT, né, e INSS, Fundo de Garantia. Se eu falhar, as minhas certidões são suspensas. E mesmo eu prestando serviço, né, de interesse público. E aí você abre uma possibilidade para outras entidades que não têm compromisso nenhum. Tem entidade que só tem lá o CNPJ, faz lá ação cultural, social, mas e suas certidões, será que estão em dia? Ponto de interrogação. E essa entidade vem, mesmo, eu tenho que até que me ater a esse item novamente, para ver se o mesmo quesito que é colocado para quem quer se habilitar fazer parte do conselho é para as entidades que só vão votar, escolher, né, as que se passaram na habilitação para ocupar a cadeira do conselho. Então, assim, me parece um pouco tendencioso ter, né, entidade só para votar, né, porque isso descredibiliza a minha. Eu tenho FGTS para pagar, minhas certidões não pode cair, se eu atrasar um FGTS, fui para o pau. Eu já caio, né, na dívida ativa, eu já caio, né, no CNPJ negativado. Aí eu tenho uma entidade que vai lá sem compromisso nenhum, vai votar no Zezinho da esquina. Todas podem se juntar para votar no Zezinho da esquina. Então pode ser uma eleição tendenciosa, em tese, porque esse item não existe, ou melhor, a roda, eu falei isso aqui semana passada, a roda é isso aqui do carro. Ela já foi inventada. A roda do carro já foi inventada. E tem gente aí na comissão querendo inventar uma outra roda, só se for quadrada. É o que eu estou vendo, o que está escrito. Tá tudo errado, hein? Eu posso provar. É só ler lá a lei estadual, 15 de dezembro de 2022, decreto do governador Ratinho Júnior. Se eu não me engano, é a lei 22.000, vou lembrar aí. Mas só puxar aí, quem está aí no Google, né, puxa aí que vocês vão ver a lei do Conselho, 15 de dezembro de 2022, o governador Ratinho Júnior baixou o decreto estadual colocando a nova lei do Conselho. Então ela está falando de triênio, não está falando de biênio. E lá no edital para as eleições está biênio. Então está desrespeitando, está na linguagem jurídica, como é que nós falamos? É interessante você mencionar isso, porque, veja, sempre onde tem dinheiro público, é importante haver fiscalização. Isso que você está mencionando, você está fiscalizando um processo eletivo. Como da eleição normal, né, dos nossos parlamentares que administram verbas, emendas e tudo, o conselho também, eu não conheço o conselho, não conheço a lei e não estudei o edital, mas tudo tem uma regra que foi definida, foi aprovada e tem que ser seguida. Então, se o edital foi retido de forma equivocada, dá para impugnar esse edital, faça direito. Né? Sim, não. É importante a sua fiscalização e, da mesma forma, a eleição ela tem que ser feita da forma prevista, caso contrário, por exemplo, como você mencionou, não pode ser permitido você deixar entidades fantasmas participarem da eleição, senão eu coloco lá amanhã 50 entidades fantasmas que eu acabei de criar para votar. Votar no Zezinho. Que eu quiser. Então tudo isso tem que ser fiscalizado realmente. Eu acho ótimo que hoje em dia é mais fácil abrir o CNPJ, mas que o problema é que desse abre, né, fácil o CNPJ, ele não pode chegar ali e já está habilitado a votar. Então provavelmente eu não vi o edital ou a legislação a respeito, mas a entidade tem que ter um certo tempo de pelo menos 2 anos de existência. E de atuação.
senão também. Eu faço entidades de prateleira, crio elas hoje, daqui a 2 anos eu sei que elas estão esquentadas, né, para poder votar. Então tudo isso tem que ser, parabéns pelo teu trabalho de fiscalizar, porque esse é o trabalho do bom cidadão, de ver o que está fazendo, tem que ser fiscalizado, e assim, para poder acontecer de forma correta. Né? E a indignação também pelos outros processos, como foi feito, essa deve ser pelo menos as últimas 4 eleições do Conselho eu participei, e foram de formas truncadas, mas essa foi, talvez, essa está sendo, né, porque está no verbo, né, está sendo, né, o absurdo dos absurdos, né? Então eu chamo até a comissão para vir aqui na rádio, desafio, hein? E vamos ler o que está escrito lá no decreto do governador Ratinho Júnior, a não ser que se mudou o decreto, eu não sei, mas é 3 anos, não é biênio. E a outra, né, é essa modalidade de entidades que só vão votar. Alguém me dá a sensação, porque nunca foi feito isso no Conselho da Promoção da Igualdade Racial, né? As últimas 4 eleições eu participei e acho um pouco tendencioso, né? Estou falando aqui ao vivo, né? E me prove, porque as anteriores não foram assim. Está registrado lá na ata, na publicação do Diário Oficial do Governo do Estado, né? Então, assim, isso me chama a atenção e isso dá mais descredibilidade. Nós já temos o problema de enfrentar o racismo estrutural, doutor Juliano, dentro das instituições, seja ela do executivo, do legislativo, do judiciário, né? E ainda a gente tem esse embrolho num regime eleitoral, isso dá descredibilidade, né? Então, assim, eu tenho uma responsabilidade de fazer as políticas de ações afirmativas, assumindo compromisso com os pais, com os alunos, para empregar as pessoas, mas o Conselho, que é um órgão fiscalizador, né, também de difundir as políticas públicas, tem que ter sua responsabilidade, né? Mas é aquilo, né? Tem gente que está ali, não sei, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Aí a gente cai nos 5 conceitos, né, dos 6, né? A falta de compromisso, a falta de caráter, transparência, né? E isso atrapalha toda uma política construída. Eu vou ser sincero aqui, não preciso mentir para ninguém. Eu me arrependi de ter criado, né, a Secretaria de Igualdade Racial, porque eu andei nesse estado do Paraná, mais de 200 municípios, então posso falar com tranquilidade o que nós lutamos, o que nós plantamos que gerou hoje mais de 40 conselhos criados, graças a minha pessoa e as demais companheiros também que combinei, Dona Luzia, né, o Marcão, né, o Maurício Cigano, né, outras pessoas que caminharam junto e a gente tivemos 2 momentos com o governador Ratinho Júnior antes da campanha, que ele se comprometeu em criar. Tudo bem, ele criou, mas só esqueceu de dizer quem ia comandar, né, a pasta, né? Lógico, quem tem mandato tem vez, né? Não era o nosso caso. Mas nós tivemos a capacidade técnica operacional de mobilizar esse Estado e para você ver hoje um edital lambão desse aqui. Desculpa falar assim, caros ouvintes, mas um edital lambão, né? Não tem outro nome para classificar isso, a minha pessoa que está, né, aí nos últimos 4 mandatos participando das eleições, né? Então, é triste falar isso, mas também a gente tem que denunciar aqui o que está acontecendo no Estado, o que está acontecendo no Conselho da Promoção da Igualdade Racial, que está vinculado à Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e do Idoso do Paraná. Então, peço aí às pessoas que estão na comissão, né, para rever isso, já que vocês fizeram a prorrogação de prazo pela 2ª ou 3ª vez, né, faça a coisa certa. O fácil, o óbvio, aquilo que é possível fazer, não precisa inventar a roda. A roda, vou tirar aqui de novo, a roda do carro já está inventada. Então, assim, não precisa inventar a roda. Então, fica aqui, né, esse descontentamento, né, popular, né, mas de um cidadão que só quer ver a coisa certa, a eficiência pública, né, tá lá no
no artigo 37, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade e a eficiência. É um conjunto, né, que ordena, que dá o ordenamento jurídico para o funcionamento das instituições, sejam elas públicas e privadas, e até do terceiro setor, aonde eu estou. Então fica essa dica aí para a comissão refletir, né? Não sei, né? Tem que ler, né? Tem que ler, tem que... Não dá para fazer no ano, não, porque nós vamos transformar. Não, inovação não é assim, não. Eu, pelo menos, inovação está num outro campo. Ainda mais numa política que é muito específica, de muitos embates, porque nós não estamos na cadeia de comando, né? Seja ela, né, do ponto de vista político, né, com mandatos no campo estadual, federal ou de Senado e do próprio governo federal, né? E quando você desce para as prefeituras, prefeitos e vereadores, né, não estamos nessa cadeia de comando em proporções de igualdade. 50% das vagas para a população afrodescendente e para a população branca, verde, cor de abóbora, amarela. Então, isso também já é um prejuízo. Agora, ver essa lambança toda aí fica difícil. Aí fica difícil, aí a gente perde até a esportiva, porque, você vê um processo tendencioso. Em tese é isso. Então fica aí a dica para fazer o fácil, o óbvio, aquilo que já está pronto. A roda já está pronta. Eu vou usar sempre isso aqui como exemplo. Doutor Juliano, estamos aqui no programa Afro Paraná, né? O melhor café preto do Brasil, né? Que é esse programa que dá a possibilidade de qualquer cidadão, né, de vir se manifestar, né, e colocar suas ideias, e mais do que isso também propiciar a população o entendimento do que é a vida pública e do que é a vida política, né, num conjunto coletivo para melhorar a sociedade, né, com os projetos de lei, enfim, com a fiscalização sobre os governos, seja municipal, estadual, federal, e esse é o espaço que a gente gosta aqui de contemplar. E também aproveitando para dar mais um recado, né, aqui na nossa, no nosso, nosso hall de informação, também, né, nós vamos promover, né, o evento, né, o lançamento, na verdade, né, o lançamento de um best-seller, né, o Leão Negro, que traz uma retratação do continente africano, né, com um transatlântico Brasil-África para o mundo, aonde vai ser lançado no Teatro Sesc no dia 12 de maio, e terá a Comenda do Leão Negro, né, que é o livro, né, que vai prestigiar vários segmentos, né, da área de educação, empresários, outros segmentos do judiciário, da gestão pública eficiente, né, também personalidades artísticas e cidadãos comuns de comunidades, né, que vai ser uma grande festa ali no Teatro Sesc da Esquina, no dia 12 de maio. Já convidar aí o doutor Juliano para se fazer presente, né, porque vai ser uma grande festa, talvez muito mais do que isso, né, o livro, O Leão Negro, talvez um fator inédito no Brasil, ele vai ser digital, gratuitamente para todo o território nacional e também internacional, com publicação em espanhol e inglês para qualquer um assistir, né? Então, assim, estamos aqui, o patrão ficou doido, mandou seguir, vamos seguir, né? Então, você, cidadão, vai estar convidado. E a gente vai fazer alguns sorteios aqui também na rádio, né? Porque o controle dos ingressos, né? Nós só temos lá 288 ingressos, né? Então a gente vai ter que fazer um QR Code, sortear, né? Todo um controle de entrada e saída, né? Até para não passar ali, que tem um limite de segurança, né? Então, assim, você, cidadão que está junto conosco, acompanhando o programa Afro Paraná, se prepare que a partir de abril nós vamos começar o sorteio, né? Durante um mês, né? Passando aí para todo mundo poder prestigiar, né, esse grande lançamento, né? Teremos lá a presença,
né, de várias personalidades do campo político, do campo judiciário, do campo também das comunidades tradicionais, indígenas, né, quilombolas, a comunidade negra. É uma grande festa, né, e lógico, né, a gente gostaria também aqui de registrar que nesta segunda que passou, está acontecendo nesse exato momento aqui, doutor Juliano, o Museu do Portão aqui, lá na frente, aqui estamos 500 metros aqui, está acontecendo, atenção cidadão paranaense, está acontecendo, né, como é que se diz? A apresentação não, mas a exposição. Rapaz, fugiu o nome. Salvou, hein? A exposição do Nelson Mandela, o ícone desse mundo, o homem das conciliações. Faz muita falta hoje, hein? Se ele tivesse vivo, talvez ele poderia, né, ajudar aí esses conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, que realmente deixa a gente triste, chateado, né? A ganância sobre a ganância e a ganância. E essa exposição do Nelson Mandela trouxe o Dr. Christopher, né, que é um sul-africano, trouxe todas as exposições do Mandela. A entrada é gratuita, uma coisa linda. Tivemos lá a participação da Taipu, da Binacional, que, né, patrocinou o evento, o NVR lá, que veio prestigiar e da importância, né? E a Taipu ali, um grande parceiro, como sempre, nessas causas da população negra, né? Muito afinco, né? Muito, tem uma sensibilidade muito positiva, né? Em incentivar esses eventos. E tivemos ali outras personalidades, Tadeu Venério também estava ali, deputado federal, o secretário Marinho do Centro Cultural Curitiba, né? Também se fez presente, representando o Eduardo Pimentel. Então, tivemos ali várias personalidades e nós tivemos o agraciamento de ser a única entidade negra que se fez presente, que fomos convidados para fazer parte, junto com o Instituto Brasil-África, que trouxe, né, a Fundação Mandela, né, para fazer essa exposição aqui no Museu do Portão. Então fica essa dica para você, cidadão, que quer, né, lá visitar e conhecer um pouco dessa trajetória do maior líder mundial da luta negra contra o racismo e o apartheid que aconteceu na África do Sul. Minha filha mais velha faz aniversário no Mandela Day. Olha só! Dia 18/6, é isso? 18/6. Foi Olha só. É 18/7. 18/6. Julho, mês de julho. Mês de julho. Minha filha mais nova fez 30/6, ela 18/7. Então o Mandela Day é 18/7. Olha só. Então, gente, fica essa dica aí cultural e também social e até de cidadania para você conhecer um pouquinho mais sobre a exposição do Nelson Mandela, que está aqui no Portão, né, na capital Curitiba, né, estado do Paraná, né, que você pode ali apreciar e é uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Eu fiquei ali por 3 horas ali olhando os painéis, uma coisa, né, não dá para acreditar, um homem... Tem que ter alguma coisa de rugby lá também, hein? Olha, eu vou ser sincero, quem for não vai se arrepender. É um grande momento cultural e até de humanidades. Eu diria assim, né, para quem seja universitário, qualquer cidadão comum, né, pode ter acesso lá, até porque é gratuito, né? Então fica essa dica aí, que eu não poderia deixar de fazer essa menção. Também tivemos lá a Marli Teixeira, a secretária da Mulher e da Igualdade Racial, belíssima, né, no seu traje, né, africano, né, e assim outras personalidades que ali se fizeram presente. A presença também do Dr. Carlos, o ministro de Relações Exteriores, né, que se fez presente, que ele é o diplomata que coordena o continente africano e o Oriente Médio. Olha que fumaça, hein? Ainda mais o bicho pegando lá no Oriente Médio e coordenar 2 continentes, né, querendo ou não, o Oriente Médio ali, né, aproximadamente, acho que tem uns 10 ou 15 países, né? É um bom período para ele estar no Brasil.
Porque o bicho está pegando lá, hein? O bicho está pegando. Então, assim, é triste, né? Mas os caras estão preocupados em guerra, em tomar petróleo, enfim. E os caras não valorizam a vida, né? Impressionante. Então, é triste lá fazer esse relato aqui, mas é a realidade que a gente tem que aqui ficar prevenido, porque esses efeitos econômicos que vai dar impacto econômico vai chegar no nosso bolso. Não duvide disso. Aí é aumento do petróleo, a escassez daquilo, ou dali, ou daqui. Então, já fiquem preparados. Essa conta vai chegar em nós. Então, doutor Juliano, voltando aqui essa continuidade, deixei o senhor beber uma água aí, enquanto passava aqui os recados, né, as informações para a população. Doutor Juliano, pensando aí, né, a médio prazo, estamos falando aí em 2028, qual é a perspectiva do Mobilize na cidade de Curitiba e região metropolitana? Falando de capital, o que o senhor pensa? Em 2028? Então, temos agora essa eleição, a gente pretende lançar essas chapas aqui de deputados estaduais, candidatos, né, deputado estadual, federal, e nessas chapas, muitos curitibanos, né? Então, esses curitibanos vão ter daí um número, a sua votação. E daí eu comentei, é muito bacana, porque você consegue pegar o seu mapa ali de votação e você vai ver cada um desses, vão ver como é que foi minha votação em Curitiba. Então, desse grupo de curitibanos que participaram da eleição a deputado estadual e não se elegeram, iremos até lá, né? Assim espero, deputados estaduais e federais já eleitos pelo partido aqui no Paraná. Perfeito. Os demais que não se elegeram vão ter a condição de ver, poxa, quantos votos eu fiz em Curitiba? Isso aqui me credencia a ser candidato e me eleger a vereador em Curitiba. E alguns deles podem decidir também sair, dependendo da votação em Curitiba, candidato a prefeito, né, de Curitiba. Ou então o partido em Curitiba, eu não sei quem será, ainda a gente não definiu quem será o diretório municipal, mas pode decidir apoiar uma recondução do atual prefeito, né, fazer uma coligação ou não. Então isso daí vai ficar na mão do diretório municipal do Mobiliza, que não foi constituído ainda. Perfeito. Da mesma forma que no resto do Paraná nós estamos constituindo, em Curitiba a gente não tem diretório municipal constituído ainda. Então, mas o importante é esse passo agora. Perfeito. A partir de agora a gente vai ter formadas lideranças do Mobiliza no Paraná. Aqueles que vão concorrer nos cargos agora como deputados. Perfeito. Então, tem um planejamento já, né, em curso. Isso é bom. Então, cidadão, tá aí a dica do presidente estadual, né, que assumiu esse ano, né, com a missão de difundir e organizar um Mobilize no estado do Paraná, para você que quer participar da vida democrática e política do estado do Paraná e do território brasileiro. Então, fica essa dica para você que quer, né, se lançar candidato de qualquer cidade do Paraná. Né? Lógico, você vai ter que fazer o contato, né, pelo site, pelo Instagram PR, Mobilize PR, ou, né, até a outra situação que pode acontecer, né, direto no site do Mobilize PR, né, onde você vai poder fazer o credenciamento e falar com quem de direito que coordena, né, esse processo do Mobilize. Fica aí, são 17 horas e 18 minutos. Né, o programa está passando rápido, hein? Né, o patrão ficou doido, mandou a gente seguir aqui. Era para terminar às 5 horas e estamos indo aqui. Então, assim, a gente também gostaria de trazer mais uma informação, né, dizer para vocês que, né, a partir, né, do final do dia 31, né, do mês de março, nós encerramos, né, as nossas inscrições para o programa do Jovem Aprendiz, tanto né, aqui em Curitiba, né, e também em Bocaiúva do Sul. Então, vocês que estão aí, jovens de 14 a 17 anos, que queiram fazer o programa da pré-aprendizagem para poder adentrar no mundo do trabalho, né, então a chance é agora. Se você ficar esperando o cometa Halley voltar, ele só volta daqui a 40 anos. Aí você já estaria o quê? Com 54, 55, 56, 57 anos.
Então você não pode esperar o cometa Halley, né, voltar, né, para passar na Terra. Você tem que se antecipar, ajudar os pais, ser cooperativo em casa, jogar o lixo fora, lavar o banheiro, lavar a louça, não cai a mão. Então isso é o primeiro sinal de cooperação. E quando vir para o nosso curso não vai ser diferente, amigo. Aqui, né, educação raiz, o cara aprende a ser cidadão. É assim que a gente pensa, né? A gente defende essa linha, né, de transparência, de, né, coletividade, né, para melhorar a vida de todos. Não é só a sua, é de todos que estão ao seu redor, que fazem parte do seu núcleo familiar, os seus entes queridos. Né? Então, assim, a gente tem um pensamento integrado com o mundo do trabalho, com a família, né, com a sociedade, né, e cai nos 5 6. Compromisso, caráter, carisma, né, capacidade técnica de poder se empregar também, né? Porque se você não souber nada, tudo bem, você não pode até saber nada, mas o cara vai te dar uma vassoura, vai lá, começa a lavar aquele banheiro, depois vai para o outro. É assim que funciona. Não é, doutor Juliano? Não tem outro caminho. Às vezes o cara, não, que eu vou esperar mais um pouco, porque eu já vou entrar como gerente, vai lá. Mas tem que ter capacidade técnica, só esqueceram de falar isso, né? Então, assim, não é fácil. Tem muita gente boa, né? E uma outra coisa também, doutor Juliano, saindo um pouquinho do campo político, mas pensando no mundo do trabalho, como é que mudou, né, o perfil dos funcionários, né? Eu estou falando da categoria adulta agora, né? Eu fui numa empresa que ele falou assim, rapaz, ano passado eu tive 5 funcionários. A empresa do cara é pequena, deve ter ali uns 20 funcionários. Rapaz, eu contratei 5 aqui que só me deu dor de cabeça. Um ficou 2 meses, o outro ficou 3, o outro ficou 4, o que ficou mais tempo ficou 5, mas só dor de cabeça. Nunca vi tanta apurrinhação e, assim, pessoas de 20 anos a 35 anos que não querem nada com a hora do Brasil. Não, isso é muita pressão, muito trabalho. Então, a gente precisa de pessoas que venham para a política para discutir essa questão da empregabilidade. Porque a gente tem que pensar o seguinte, existe lá um salário mínimo. Se o trabalhador ele não rende aquele salário mínimo para o empregador, ele acaba perdendo a sua empregabilidade. Então, o que você está dizendo é o jovem aprendiz é excelente, porque ali ele começa a Incorporar. a agregar valor ao seu trabalho, à sua hora de trabalho, para que quando ele chegue efetivamente no mercado de trabalho, olha, ele vai me render, porque qualquer empregador, você veja, esse daí tem 20 colaboradores, né? Tem um que tem 1, tem 2, tem 5, então ele precisa contratar ali uma equipe que realmente renda o suficiente para ele conseguir pagar todo mundo, pagar imposto e ainda sobrar um pouquinho para sustentar a família dele. Sim. Agora, se ele contrata alguém que o sujeito não rende sequer o necessário ali para colaborar, é claro que ele não vai manter a empregabilidade dele. E como o seu conhecido aí, ele vai dispensar essa pessoa. Então ela acaba, né, se ela só atrapalha, ela não vai ficar ali. Então, a gente tem agora aí um desafio muito grande que não é que mudou, é que está em mudança, né? Nós não sabemos ainda a totalidade dos efeitos que a inteligência artificial vai gerar, né? Elon Musk acabou de falar aí que não, fique tranquilo, pare de economizar, porque no futuro o desenvolvimento da inteligência artificial vai ser tão grande que ninguém vai precisar mais fazer esforço, que as máquinas vão trabalhar e vão gerar um excedente tão grande que vai ficar tudo. Então, assim, olha a visão do Elon Musk, né? Que é algo, né, é difícil de se imaginar, né? Mas, não indo para esse extremo, a gente sabe que a inteligência artificial vai gerar um impacto no mercado de trabalho e a gente tem que estar preparado, né? A inteligência artificial tem que ser sempre, eu vejo na advocacia, né? Nós advogados temos que saber usar a inteligência artificial como um instrumento de trabalho, porque também quem não sabe e quer procurar um emprego perdeu também a empregabilidade. Se você não sabe utilizar uma ferramenta importante dessa, que você consegue aumentar a sua produtividade assim, exponencialmente, qual empregador vai querer te chamar? Não, eu quero alguém que entenda de inteligência artificial, porque ele vai fazer um prazo que vai, né, ele vai conseguir fazer 200 prazos por dia e não um, como alguém faria ali manualmente.
Então, hoje, o doutor acha que se o cara não entender de inteligência artificial, para os próximos anos, ele está fora do mercado. Ele tem que saber utilizar, né, como usuário. Sim. Como antigamente a pessoa tinha que saber operar uma máquina de escrever, depois um datilografia, computador, depois, então, agora a inteligência artificial, você não precisa mais inventar a roda, pegar a roda. Sim, tá aqui, já está aqui. A inteligência artificial já sabe aquilo, então Sim. você manda o prompt ali e diga para ela, eu quero uma petição, um prazo assim, eu quero um planejamento de marketing assim, e ela faz para você. Você revisa, né? Claro que você não pode... Sim, deixar 100%. E esse é importante. O bom usuário da inteligência artificial vai saber como revisar esses instrumentos gerados aí pela inteligência artificial para poder aplicar ela, não deixar passar erros, senão também é perigosíssimo, né? Você deixar, como tem acontecido, né? Aqui no mundo jurídico acontece muito, né? Alguém faz de qualquer jeito, põe lá, quando o juiz chega, você fala, bom, a inteligência artificial inventou essa lei, inventou essa jurisprudência, e o advogado não conferiu, aí é muita preguiça também, né? Pelo amor de Deus. Né? E quando acontece esses casos, o que o magistrado acaba declinando o processo? Como é que funciona, doutor, no campo? Depende da fase processual ali, mas Sim. Depende de tudo acontecendo, né? Sim. É que, dependendo do que acontece, o advogado recorre, né? Enfim, tem magistrado mandando ofício para a OAB para abrir processo ético, tem juiz multando em litigância de má-fé, ou enfim, tem uma série de... Olha só. Tem aplicando multa e tal, mas aí entra uma discussão se a multa é para a parte, se a litigância foi da parte, porque o advogado ali representando a parte, não está falando nome próprio. Então Olha só. Vai dar pano para manga essa inteligência artificial. Tem que saber usar, né? Saber usar, olha só. Tem que usar e tem que saber usar. O que a pessoa não pode é querer ficar distante da tecnologia, né? Sim, sim. Hoje, olhando assim, apesar que essas turmas que nós estamos trazendo para o programa do Jovem Aprendiz estão muito antenados, estão muito conectados, né? Que a gente chama de era digital, eles, né? O nativo digital, a gente poderia descer, ali são crianças que talvez estejam de 1 ano a 8 anos, né? E aí você tem uma era digital, né? Que é essa turma de 8 para cá. Talvez dividir em 2 grupos, né? Nós participamos do sistema digital. A nossa geração, ela pegou entre o tempo da pedra e a transformação digital. Então, nós ficamos ali nos 50%, mas mesmo assim a gente tem que fazer força, né, para estar entendendo, estar se qualificando, entender o sistema BI, né, enfim, para você poder, né, entender um pouquinho de tráfego pago, enfim. Mas esses jovens do programa do Jovem Aprendiz, não só eles, mas é incrível, os caras têm uma facilidade, né, para linkar, fazer, impulsionar, um negócio fantástico. É facilidade para uma coisa, mas tem que ver se ela tem facilidade para pensar, né? Porque já tem tudo meio pronto. Então, se a pessoa ficar viciada ali em inteligência artificial, ela não vai aprender como é que funciona, né? Ela simplesmente manda lá e fica com preguiça de pensar, de desenvolver. Né? Sim. Então, é um outro desafio, né, para essa geração mais nova, que já vai nascer com a inteligência artificial disponível. Como é que você lida com a parte educacional, né? Sim, também tem isso. Precisamos de gente, de educadores, para discutir isso. Não, sim, e confesso que talvez seja aí uma cruzada que o governo vai ter que fazer, o governo federal vai ter que incentivar as escolas municipais, estaduais, o Estado fazer a sua parte. O Estado do Paraná até tem dado algum espaço bem positivo, né, frente aos demais da federação. Mas mesmo assim ainda falta investimento. Por exemplo, nós estamos, né, buscando doações, né, para receber computadores, porque assim, a gente entendeu que o cara tem que aprender o pacote Office básico. Qualquer empresa aí de grande porte sabe pacote Office? Não sabe, amigo, aí fica ruim. Então, assim, é um termômetro básico. O cara sabe tudo ali, impulsionar, não sei o quê, TikTok, Kawaii, vai, Instagram, não, impulsiona, 30 mil, 50 mil. Mandou o cara escrever, amigo, um ofício, um memorando, ou fazer uma planilha Excel, danou tudo, aí travou tudo. Então,
uma atuação assim bem volumosa, né? Muito veloz, mas para as coisas básicas, né? O pessoal ainda não consegue desenvolver. E daí se a pessoa não tem esse início, saber como é que faz, como é que funciona, como é que ela vai saber corrigir a inteligência artificial? Como é que ela vai saber que está errado? Então, esse é um desafio, né? Quando a gente, em qualquer empresa, a gente gosta que as pessoas, não, você faz desde o início, né? Você vai lá, faz o trabalho inicial, faz o outro, vai colocando a pessoa em diversas tarefas, para ela ir aprendendo. Por quê? Porque quando ela chegar lá no nível de gerência, diretoria, ela sabe cobrar, porque ela sabe como funciona, ela já esteve lá, ela já fez aquilo. A capacidade Agora, técnica. se a criança já nasceu com a inteligência artificial, nunca precisou redigir um texto do início, Pô, ela não sabe como é que ela vai corrigir, como é que ela vai saber que está errado. Então, assim, tem que... 4 anos, a criança já sabe fazer praticamente programação. Olha o nível, né? Eu estou falando isso, eu não sei se vai ser necessário, pode ser que eu esteja falando uma bobeira, porque lá na frente, ó, não vai ser necessário. Se ela quer um ofício, manda fazer, quer mandar corrigir, manda outro computador, outro robozinho corrigir. Pode ser que eu esteja falando uma besteira, eu não sei como é que vai, mas assim, devagarzinho a gente tem que ir se adaptando, né? Sim, sim. A educação e adaptando a realidade, né? Porque as empresas antes cobravam, tem que saber Office, eu não sei que empresa que daqui a pouco não vai exigir que a pessoa saiba operar o chat GPT, pelo menos, né? Algo assim, porque senão, se ela não sabe operar, ela não vai conseguir atender o que o superior vai pedir ali, ó, precisa de um ofício já, o cara vai redigir ali, catar, né? Catar milho do computador. Não, pô, usa o chat GPT que ele faz em 2 segundos, aí uma redação. São coisas a discutir, né? Aquela questão. Sim. O que é prioridade para o Estado, né? Se preocupar, né? Educação, saúde, Sim. segurança. Educação é algo super importante aí que a gente tem que... E tudo começa ali, né? Educação, tudo na base. Na base. A gente ter uma população que se preocupe com cidadania, em debater democracia, senão tudo complica lá na frente. Doutor Juliano, o que nós temos percebido lá no nosso curso do Jovem Aprendiz, atenção vocês empresas, lá os meus alunos escrevem. Pode até pesquisar no chat GPT, mas tem que redigir. Todas as nossas atividades são colocadas para eles poderem fazer um resumo da aula. Se nós discutimos os princípios da administração, eles vão pesquisar, e depois tem que redigir no padrão Enem, 28 linhas, padrão Enem. Eu já estou corrigindo como o cara escreve, acentuação, pontuação, parágrafo. E também, quando ele escreve, ele também está desenvolvendo a capacidade de raciocínio, né? Então, ocular e mental, né? Está escrevendo. Pô, professor, mas aí é só copiar. Não, amigo. Aqui tem que escrever, tem que gastar a tinta da caneta, né? Para a gente poder fazer o exercício de aprendizagem do palestrante para você que está resumindo, né, o evento. Então, assim, a gente adotamos essa política ano passado, né, e nós descobrimos 2 coisas. Antes as pessoas tinham medo de escrever, e agora não. Né? Os alunos têm tranquilidade para chegar numa hora de uma entrevista, precisar escrever ali meia folha. Para quem escreve uma folha, não é nada. Então, a gente está criando o hábito de voltar a escrever. Né? Sem leitura não vai. Não vai conseguir desenvolver, né? E leitura longa de livros, né? Porque hoje em dia, com tanta facilidade de ficar pulando de stories em stories ali, a pessoa lê uma linha... Foi embora. Lê uma linha... 30 segundos agora, né? Lê muito pouco, né? Lê uma linha ali e já se distrai, quer passar para a próxima, não se interessa. 30 segundos. É muito difícil conseguir fazer uma criança sentar e ler um livro inteiro, né? Então, isso tudo tem que ser pensado, porque eu não sei o efeito disso. Sim. Frente, né? Será que as nossas crianças hoje estão lendo pelo menos 2 livros no ano? Pois é. Aí também depende do nível social, né? Também. As crianças que não tem nem acesso a livro, né? Não Sim. tem acesso ao Kindle. Então, assim, a gente tem que ver tudo isso, né? Por isso que a gente vai fazer o livro digital, né, para poder democratizar, né, esse livro do Leão Negro. Ele vem com essa tendência também de poder democratizar,
né, aí esse acesso de leitura, talvez estimular a leitura, né? Lógico, né, é uma tarefa, mas lógico, a gente vai ter que fazer uma campanha, mas mesmo assim, só o fato de poder propiciar o acesso, ó, o livro digital está chegando na sua casa. Você abre aí, entra no site, no nosso site ou no link, gratuitamente. Então, assim, nós temos uma expectativa muito boa para essa democratização do livro, né, via digital, né, através do Leão Negro, que vai ser uma comenda também, esse evento que nós queremos fazer, né, e aí, né, os nossos ouvintes são os nossos convidados, né, para participar desse evento, e a gente está aberto, né, e aí fica aí essa deixa, né, e também pensar que daqui para frente os programas, né, do AFO Paraná também vai trazer outras personalidades, né, para vir. Nós estamos aí com um grupo, né, de alunos da análise sistema que querem vir aqui apresentar um projeto. Eu falei, não, vamos lá na rádio, né, e o professor, né, que coordena esse projeto, o Altair, né, é um cara bem entusiasta. E assim, a gente vai dando oportunidade. Temos uma senhora. Quem sabe eu te trago um bom candidato aqui. Também. Não, aqui vai estar aberto para todo mundo. Eu acho que valeria a pena conversar contigo. Vou te indicar. Pode indicar aqui. Atenção, vocês que estão nos escutando, né? É um espaço, né? A rádio, né? E o programa AFO Paraná, ele dá, né, esse entendimento global. Lógico, a gente quer ouvir os candidatos, quer ouvir as propostas, porque quem ganha é a população, porque sabe em quem vai votar, né? Não é votar lá no escuro, não, vou lá votar no Zezinho, mandaram votar lá no Zezinho, pô, não funciona assim, não dá mais para trabalhar assim. Acho que a gente já chegou numa maturidade democrática, de democracia, e, pô, se o cidadão não tiver a responsabilidade de escolher o seu candidato, vender voto. Nossa senhora, nem fala, doutor Júlio. Votar por interesse pessoal sai muito caro. Sai muito caro, né? Eu vi muita gente fazer isso. E depois se arrependeram, né? Mas, enfim, cada legenda tem uma característica, ou um candidato, né? Talvez não seja nem a legenda, às vezes é o candidato, né, que tem esse tipo de comportamento, mas acha que... E eu já vi gente pegar propina para votar. Propina não, recebeu o dinheiro para votar num certo candidato e votou no outro. Olha o nível. Hoje você não tem nem a garantia. Mesmo pagando o cara, ele vota no outro. Olha que nível chegou. Meu irmão foi candidato em Irati, a vereador. Ah, é? E era engraçado porque em cidade pequena ele contava que o pessoal ia lá pedir para votar em senhor, mas tem que pagar aqui minha conta da luz. Nossa Ele senhora. via aquele cara vendendo a tal da conta da luz para todos os candidatos, de porta em porta lá. Então, se alguém pagava, não sei se alguém pagou, mas ele vendeu 10 vezes, porque tinha um monte de gente que fazia isso, né? Então, Nossa senhora. Mas esse é um malandro, né? É um malandro. Tem gente que tira proveito, hein? Agora tem alguns que realmente vão lá e destinam o voto por uma vantagem boba, temporária. Linguiçada. Para aquela migalha que jogam. Nossa e senhora. depois a pessoa sofre 4 anos que seja por conta daquela migalha que ele recebeu. Então tem que saber o valor que tem o voto, a força que tem o voto, porque assim, de um em um realmente é muito pouco. Agora a população unida que decide quem vai comandar o município, o estado, o país. Então o que tem que pensar é isso, não de forma emocional, de forma racional, né, como eu disse. Perfeito. Fugir dessa polarização afetiva. Né? Você não vai votar para a pessoa porque você acha ela linda, maravilhosa, porque você ama, não. Você tem que votar racionalmente, porque aquela pessoa vai gerir o país, o estado, o município da melhor forma, que melhora a vida das pessoas, o maior número de pessoas possível, o mais rápido possível. Isso aí é a dica do nosso presidente estadual, né? Aí o doutor Juliano, do Mobilize, que hoje esteve aqui conosco, e nas próximas edições, né, nós teremos outros candidatos aqui também. Quero mandar um abraço lá para o amigo, professor Walter, né, ex-vereador,
né, lá de Araucária, né, infelizmente teve seu mandato cassado por um equívoco jurídico, vamos falar assim, né, que aconteceu e infelizmente a chapa foi cassada e ele, né, um cara trabalhador que fez mais de 2.000 votos, um homem do bem que representa muito bem a educação, né, de Araucária. Fica meu abraço ao professor Walter, né, que é um cara que eu admiro, conheço ele desde 2006, é um cara que, né, a gente se espelha porque é um cara da luta. Feliz, então, professor Walter. Aí, ó, já fizeram um convite aí, hein? Ó, fizeram um convite. Então fica aí, o programa Afro Paraná vai chegando ao final do programa, né? Porque hoje aí o nosso companheiro Luan, né, ele não pôde vir, mas a gente, né, tocou o barco aqui, emendando, né, o programa e também poder discorrer também sobre todo esse processo político que, né, o Estado brasileiro, o Estado do Paraná vai passar, né, e tivemos aqui, hoje aqui, o convite especial do Dr. Juliano vir aqui e poder explanar, né, esse partido, que não é um partido novo, né, mas é um partido que traz inovações de pensamento, de combate à anticorrupção. Tem um grupo novo no Paraná, né? É. Abrir as portas aí para quem quiser participar e fazer parte desse novo grupo. Então, fica aí mais uma vez a dica. E o programa Afro Paraná, dando essas dicas pontuais que nós trouxemos aqui logo no início, em vários blocos, né? Questionando algumas questões, denunciando outras, enaltecendo, né, o programa Casa do Saber, lá do Tribunal Regional do Trabalho. Também agradecer o Ministério Público do Trabalho, junto ao nosso projeto Jovem Aprendiz, que tem sido um grande parceiro, né, na pessoa do doutor chefe procurador, doutor Irons, né, e é assim que funciona. Nós vamos trabalhando. E quero agradecer aqui, né, boa parte aí dos deputados estaduais e federais, né, que ajudam lá também o Instituto, né, que aqueles que se simpatizam, né, entendem o nosso trabalho, né, a gente fica aí, né, à disposição. Agradecer aí, se eu fosse agradecer aqui todos os deputados aqui, é passar, né, o restante, né, até 10 horas da noite aqui falando. Mas todos sintam-se prestigiados, os nossos senadores da República, né, em especial o senador Sérgio Moro, né, o Osmar Dias, não, pô, desculpa, né, o Flávio Arnes, né, que também é um cara que tem uma sensibilidade com, né, as questões da PAI no estado do Paraná, é um cara que luta para não fechar, né, ali essa paz, né, que infelizmente houve um movimento nacional muito forte para fechar a Zapai, que tem um trabalho fundamental, é uma escola especialista em educação especial. Só vai trabalhar na PAI especialista. Não vai um professor normal do ensino regular, vai só especialista. E o nosso senador Flávio Arnes tem um know-how muito grande nessa área que ajudou o Brasil e o Paraná, né, não fechar e terminar com os serviços. Imagine, doutor Juliano, se a Zapaz no Paraná fechasse e colocar os alunos com várias patologias de divergência, né, divergência emocional, né, cerebral, cognitiva, numa escola normal, regular. Primeiro que a escola regular não tem especialista para a área da educação especial. Eu tiro pela minha. Temos lá 80 professores, 4 especialistas para atender 20 turmas de manhã. Não fecha essa conta. Não fecha. Quem tem TDAH, quem tem divergência, né, cognitiva, fica difícil. Não fecha. E se fechasse, essas APAES seria um caos. Não estou falando só de Paraná, não. Estou falando de Brasil. Em termos de eficiência de atendimento, não faz sentido. Não, e aí assim, eu não sei como. Você dar um atendimento especial com vários profissionais de várias áreas, você concentrar e dar um atendimento específico ali é muito mais eficiente, né? Então
Fica aí os nossos agradecimentos ao senador Flávio Arnes, que levanta uma bandeira, né, fantástica e de interesse público. Fica aqui registrado também o Orovisto, o senador do nosso estado também, né, que é tido como homem da educação, né? Então é assim que a gente vai prestigiando todo mundo aqui, aqueles cidadãos que ajudam o estado do Paraná a ser melhor e a ser melhor. E nesse momento, só as palavras finais aí, doutor Juliano, para a gente poder encerrar o programa. Bom, já convidei o pessoal a participar, né? Não só para se filiar também, para ajudar na gestão do partido. Venham, precisamos de filiados e de todas as pessoas possíveis para colaboração. Eu queria te agradecer muito por essa oportunidade aqui, para a gente poder fazer esse serviço, um serviço público aqui, né, de possibilitar que as pessoas venham participar da democracia, se envolvam, venham externar sua opinião e que façam se ouvir, né? Perfeito. Pessoas falem com sua família, com seus amigos e participem da nossa vida democrática. Muito obrigado pelo convite e agradeço muito. Perfeito. Nosso presidente estadual do Mobilize, o doutor Juliano, que por sua vez, né, veio aqui hoje discorrer sobre esse momento, né, da política do estado do Paraná e com ela, né, lançando aí, né, para as pessoas que têm interesse em se lançar na vida pública, né, um caminho de oportunidades no campo público, né, fazendo política pública. Então, né, o doutor Juliano veio aí, falou, abriu os espaços, agora é com vocês. Bom, o programa AFO Paraná também quer agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam aí durante 1h e praticamente 50 minutos, né, falando sobre vários temas, discussão, um bate-papo, né? Um bate-papo é isso, né? Um bate-papo de linguagem fácil, né, para que o ouvinte que está aí do outro lado possa compreender e agradecer pela sua audiência, né, que cada vez e cada dia a gente tem alcançado, superado marcas muito importantes dentro da rádio, né, dentro do nosso programa, mais de 150 mil, 200 mil ouvintes no nosso programa. É um programa de 1h, mas hoje, em especial, tivemos, né, aí a extensão do programa. E você, cidadão, que nos acompanha o programa AFO Paraná, vai se despedindo aqui e marcando para a próxima semana. Temos mais convidados. Agora vai ser uma sequência de convidados, né? Porque, né, embalou, agora o Brasil começou, acabou o carnaval, agora é o Brasil que segue adiante. Então, nosso muito obrigado. O programa AFO Paraná vai se despedindo aqui, agradecendo a audiência no território nacional, no território internacional, né? Que tem muita gente de fora acompanhando, né? Também muita gente da Áustria, né, acompanha. Geralmente lá dá 3.500, 3.000, né, da França, da Inglaterra. A Inglaterra dá pouco, dali uma dúzia. Mas a gente está chegando aí no continente africano, em Maputo, dá 4 pessoas. Estamos chegando nos 5 cantos da Terra. Né? Isso é bom, porque vai dando um know-how e essa métrica é importante para nós, até para a gente poder ver o alcance do programa e também aquilo que o conteúdo possa ser compartilhado aí, né, com os cidadãos de qualquer parte do mundo, né? Tomara que as traduções, né, sejam simultâneas, né, para poder a compreensão chegar melhor. E você, empresário, que queira ser um parceiro do Instituto Afro-Indígena, é só entrar no site institutoafroindígena.vercel.app, né? Para você poder acessar, ver o nosso site, temos lá o processo de doação, tem lá o processo também de ser parceiro, você credenciar-se. Então, o doutor Juliano já saindo, né, aí fazendo... Tem um compromisso aí? Não. A vida segue porque, né, o homem não para. É agenda atrás de agenda e assim vai. Né? Então, você, empresário, né, que queira ser um parceiro do Instituto Afro-Indígena,
né? É só entrar ali no site ou direto no telefone 41 999 845521. Repetindo, 41 é o código, né, aqui nosso da capital, Paraná, Curitiba, Paraná, 999 845521. Né, é o telefone, né, que pode fazer e atender as suas demandas pelo programa do Jovem Aprendiz, pelo programa do Estagiário. Então, assim, nós queremos parceiros como você, empresa, microempresa, empresas de médio, grande porte, né? Estamos abertos para servir os melhores jovens aprendizes aqui na capital Paraná, de Curitiba e região metropolitana, né? Levando para sua empresa, né, que eu costumo dizer que são carros elétricos, os nossos alunos do curso de auxiliar administrativo, pelo programa de pré-aprendizagem. E para você que precisa, né, de futuros profissionais para a sua empresa, o Instituto Afro-Indígena prepara, na medida certa, esses grandes jovens que serão grandes profissionais dentro da sua empresa. Então, fica a dica para você que quer ser um parceiro do Instituto Afro-Indígena. Lembrando que também você pode fazer a doação pelo CNPJ do Instituto, 11 362 069 1000 ao contrário 81. Você pode fazer o Pix de doação, pode ser deduzido, opa, quase que não sai, deduzido no seu imposto de renda. Para pessoa física, 3%. Para pessoa jurídica, até 1,5%. Fica essa possibilidade de doação para o Instituto Afro-Indígena pelo CNPJ 11 362 069 1000 ao contrário 81. Você transformando vida juntamente com o Instituto Afro-Indígena e apoiando os 4 braços de atuação do Instituto, uma coisa inédita e também muito veloz. Programa Jovem Aprendiz, programa Futebol nas Comunidades Indígenas e Quilombola. Terceiro programa, o programa Afro Paraná, direto para você. E o 4º programa, o Corredor Cultural, com o lançamento do livro O Leão Negro, né, um best-seller que será digitalmente gratuito para todo o território nacional e internacional para você. A Comenda O Leão Negro, que você não pode perder, coloca na sua agenda, 12 de maio, em comemoração ao 13 de maio. Comemoração não, Memorial 13 de maio. Para isso, nós vamos se despedindo, dessa vez é para valer. O programa Afro Paraná vai encerrando aqui esse programa do dia 4 de março, trazendo essas informações para você. Deixando também abraços aqui para os nossos ouvintes, os nossos grandes parceiros. Agradecer ao deputado federal Beto Richa, né, o ex-governador, que está convidado à próxima entrevista, com o governador, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, né, atual deputado federal, que, por sua vez, né, já está lá alinhado para gravarmos, né, entrevistarmos aqui, ao vivo e a cores. É assim que queremos, para poder a população entender, né, essa grande virada, né, do nosso deputado federal, Beto Richa, o ex-governador, o governador que fez mais obra nesse estado do Paraná. Diga-se de passagem, não podemos deixar aqui de enaltecer, porque aquilo que foi feito tem que ser dito. Então, fica aqui o Beto Richa, pelo PSDB, virá ao programa para poder falar aí dos seus projetos, o que foi feito dentro desse mandato, né? Uma prestação de conta, né, com a representação enquanto deputado federal, né, lá em Brasília, representando o estado do Paraná, que por sua vez tem feito um trabalho fenomenal em favor dos paranaenses. Nosso muito obrigado, agradecer a sua equipe, o Del, né, também o Adir, né, o Pacheco, né, o Maico, uma turma do bem que faz o bem e promove o bem. Então, meu amigo Palinha também, ô Palinha, você
aí de Marilena, no extremo noroeste, né? Um grande abraço, um pré-candidato, Palhinha, né? É aquele Palhinha que jogava no São Paulo, mas ele é meio parecido, hein? Meio parecido. Então fica um grande abraço pro meu amigo Palhinha, né? Lá em Marilena, Iranildes e companhia. Os meus amigos também de Londrina, Wagner, né? O casal Wagner e Ângela Maria, também aí pré-candidatos, dá uma tomada aí boa para sair, né? Pessoas do bem que querem se lançar à vida pública, e é assim que funciona a democracia e esse país. Viva o nosso Xandão, né? O ministro do STF, né? E também todos os seus pares ali, componentes do STF, né? Nosso muito obrigado, né? Agradecendo mais uma vez, né, a parceria voluntária junto, né, ali a Casa do Saber, né, um projeto conduzido pelo TRT-9, né, comandado pelo desembarcador, coordenador desembarcador, Carlos Henrique, né, que por sua vez desenvolve um trabalho fantástico a favor do cidadão. Nosso muito obrigado, o programa Afro Paraná termina aqui, dando sequência, né, na programação, o nosso amigo Júnior, que estará entrando no ar na sequência, e você vai poder acompanhar o programa Júnior Show, né, que está chegando aqui para assumir o comando. Então, vamos lá. O programa Paraná agradece e se despede aqui, o nosso muito obrigado, né? Até a próxima quarta-feira.